No vídeo de hoje, família, falaremos do caso da Mt. Gox e você vai descobrir se isso de fato é um problema para o mercado ou se é apenas um FUD para abalar as suas emoções. Além disso, traremos outros dados do Bitcoin, um indicador novo que diz para a gente que o fundo, o pior já passou, mesmo que a gente ainda tenha correções no curto prazo. E, para fechar, Token Metrics, então tudo isso logo após a vinheta, eu te encontro já já. Fala, família, mais uma vez sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto com vocês, Mário, e é sempre um prazer dividir esse momento com vocês. Além disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí rapidinho, não custa nada, deixa aquele like que a família Liga agradece profundamente e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades antes da maioria. Sempre bom lembrar que temos inúmeros benefícios no Linktree da Liga Cripto, então no final desse vídeo, já vem aqui na descrição, entra lá que você pode coletar alguma coisa apenas criando conta com o link da Liga e certamente você vai gostar. Agora, família, de uma vez por todas, indo direto ao ponto, será que esse caso da Mt. Gox apresenta realmente um problema para o mercado? Poderia ser um evento que estimularia um despejo de criptoativos, no caso Bitcoin, no mercado, isso poderia abalar os preços no mercado? Então, vamos nessa! O preço do Bitcoin ultrapassou 25 mil dólares na segunda-feira, embora no mesmo dia o preço do Bitcoin tenha continuado a cair e atingindo um mínimo de 24 mil dólares. A gente sabe que no momento presente, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, só pontuando isso, o Bitcoin está numa faixa de 21 mil dólares, 21.300, tá? Então, o que a gente tem que ver aqui, na realidade, é qual é o tamanho desse problema e se isso, de fato, em relação ao volume que a gente tem diariamente no mercado, representaria alguma questão. O primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui, eu não vou explicar, né, essa história clássica da Mt. Gox, você tem muitos vídeos aí sobre isso, mas basicamente era uma corretora antiga, uma das gigantes na época do mercado, em 2014, e teve 850 mil bitcoins roubadas. Mas, no caso aqui, não foram recuperadas essas 850 mil bitcoins, não foi o total do roubo. O que eles recuperaram, na realidade, foi uma quantia muito menor, apesar de ser significativa, obviamente, para quem vai receber esses fundos de volta, mas foram 140 mil bitcoins, ou seja, 140 mil unidades de Bitcoin. E eu tenho dois pontos a serem feitos aqui. O primeiro, eu vou direto para o CoinMarketCap. A gente pode ver aqui o volume diário do Bitcoin, só que esse número aparece em dólar, né? 37 bilhões de dólares de volume, só hoje a gente ainda não fechou o mercado. Só que, para a gente não precisar ficar fazendo conta, até porque é um ativo extremamente volátil, a gente pode ir aqui na parte de cima, mas a gente vai visualizar aqui no caso em relação ao Bitcoin. E quando a gente olha esse volume das últimas 24 horas em Bitcoins, a gente teve aí aproximadamente, só hoje, lembrando, ainda não encerrou o horário do mercado, a gente tem ainda mais 3 horas aproximadamente para o fechamento de sexta-feira, mas a gente teve hoje somente mais de 1 milhão e quase 800 mil, vamos arredondar, 1 milhão e 800 mil aproximadamente bitcoins foram negociados. A gente está falando de uma quantidade de 140 mil bitcoins que seriam despejadas no mercado. Não que todas seriam despejadas, mas numa pior hipótese, em que todos realizassem lucro, a gente teria 140 mil unidades adicionado a esse volume diário. E aí eu te pergunto, você acha que isso seria uma catástrofe? Particularmente, eu acredito que não. Eu acho, sinceramente, que isso é muito mais um gatilho emocional e, infelizmente, essa correção de curto prazo, ela vem montando, sim, um cenário, um ambiente em que as emoções das pessoas vão ser testadas. Eventualmente, a gente pode ter, nesse cenário, uma venda maior do que o esperado, caso o mercado estivesse lateralizando ou muito mais tranquilo. Mas, além disso, a gente ainda tem um outro fato aqui muito importante. Os credores terão duas opções para compensar as perdas nesse interim. O primeiro passo é receber o pagamento na moeda local. Essa será uma mistura de Yen, Bitcoin Cash, acredito eu, ou Bitcoin. E permitir que o administrador converta os ativos digitais em dinheiro será a segunda alternativa. Então, não tem a necessidade desse investidor receber o Bitcoin. Ele pode simplesmente já receber a sua realização de lucro, o seu dinheiro físico. Então, sinceramente, eu não vejo motivo para alarde somente nesse fato. É óbvio que se a gente tiver
mais algum outro gatilho de macroeconomia, o Bitcoin indo abaixo de 20 mil dólares, perdendo ali uma linha de tendência ascendente que serviu de suporte para a gente ali em torno de 17.500 dólares. Então, esse cenário, nessa conjuntura, pode ser que a gente tenha um despejo maior desses criptoativos, mas lembrando, nada maior do que a correção natural desse momento teórico e hipotético do Bitcoin. Mais uma vez, 1.800.000 somente em 24 horas. A gente está falando de apenas 140 mil Bitcoins. Então, na minha opinião, não há motivos para alarde. Agora, indo direto para o gráfico do Bitcoin, eu apresento para vocês o Super Guppy, que é um indicador como se fosse uma EMA Ribbon, que tem ali, se não me engano, 5 médias, 6 médias, e a gente vai para uma quantidade muito maior de médias, e além disso, existe uma aplicação de cor para te trazer uma leitura de momento. Eu achei bem bacana esse indicador. Qual a leitura que eu acho muito importante, que traz um alento e uma esperança para a continuidade do ano de 2022? Irei te mostrar agora. A gente tem aqui que essas linhas verdes, esse momento de coloração verde, é o momento de bull run. É o momento que a gente busca, é o momento que a gente gosta de ver. A gente viveu boa parte dessa linha verde, desse momento verde aqui em 2021. E depois de uma bull run, a gente sabe que se inicia um bear market na maioria das vezes. O bear market, no caso, não é a parte acinzentada. A parte acinzentada, ela é uma faixa ali de coloração de transição, seja para cima, seja para baixo. E o que eu gostaria de ver, e a gente já viu, é essa coloração azulada. E nesse indicador, no período semanal, todas as vezes que a gente teve o aparecimento, o surgimento dessa faixa azulada, indicou para a gente 100% das vezes o fundo do Bitcoin. Isso não significa que, por exemplo, a gente vem aqui para uma faixa acinzentada, que é a faixa de transição, e que a gente já iria agora para uma bull run. Não. Podem aparecer, como já pingou aqui ao longo dessa semana, a gente nem fechou essa semana ainda, mas já apareceu a coloração azul, acontece de ter essa reincidência de um momento, e sim, o bear market não acabou, só que, historicamente, mesmo que a gente tenha mais uma correção, ela não é maior do que a gente já viu na primeira aparição aqui dessa coloração azul. Eu posso ir um pouco mais atrás, a gente pode ver que do ciclo de 2018 para 2020 a gente teve só uma faixa azul, a gente teve esse momento de transição acinzentado, faixa azul, assinalamos o fundo e a gente vem para a recuperação. Só que a recuperação, já vou aproveitar para dizer, só é cravada quando a gente tem aqui o surgimento dessa coloração avermelhada. Quando vem a cor vermelha, significa, diante desse indicador, que a gente bate o martelo e fala acabou o bear market. Isso não aconteceu ainda, como vocês já viram ali que eu estava no tempo presente. Mas voltando aqui um pouco mais atrás para um ciclo anterior a 2017, a gente pode ver a incidência aqui, ó, dessa cor acinzentada, depois de um momento de rally, de euforia. Então vem essa faixa de transição, uma coloração azul já pinta aqui, indicando um fundo, tá? A gente passa novamente para uma coloração acinzentada, vem mais uma coloração azulada, só que prestem atenção, a gente não tem fechamentos abaixo do que a gente já teve anteriormente, do que a gente já delimitou como fundo de mercado. Então, aqui na época 12 de janeiro, a semana do dia 12 de janeiro de 2015, o Bitcoin fechou a 207 dólares e por mais que a gente tivesse ainda mais uma coloração azul aqui à frente, o fechamento foi algo em torno de 219 dólares. Mais à frente, mais uma coloração e por mais que a gente tenha tido essa agulhada, prestem atenção no fechamento, 229 dólares. Trazendo esses conhecimentos para o momento atual do mercado, o que eu tenho a impressão? Que a gente vai ter sim mais uma correção à frente. O que eu espero, tá, num termo de mercado saudável, para que a gente tenha uma continuidade e esperança de um 2022 próspero, é pelo menos, tá, um suporte aqui na linha de tendência ascendente que eu falei aqui nesse vídeo ainda e que foi a linha que apresentou suporte para a gente no nosso ponto de correção, que até o momento foi o fundo desse bear market. Será que a gente vai quebrar não só o padrão de fundo, mas o padrão desse indicador e ter um fechamento de mercado, por exemplo, em relação a esse fechamento aqui, que foi o mais baixo da coloração azul, de 19.100 dólares, eu acredito que não, eu acredito que a gente possa chegar nessa faixa, dar uma agulhada, mas eu espero um fechamento de acordo não só
com esse indicador, mas pela minha leitura de mercado de maneira geral, acima não só da linha de tendência, mas também acima desse ponto que a gente já teve, que foi exatamente o ponto dessa primeira linha azul, que, como eu disse, marca fundos de acordo com esse indicador. Em termos de ações, eu vou dar uma segurada nas minhas compras e vou entender se vai acontecer o que eu espero ou se a gente vai, infelizmente, para um cenário catastrófico, o que eu, sinceramente, não espero. Só que, de qualquer maneira, se eu espero que a gente tenha pelo menos esse suporte na linha de tendência, eu espero que a gente tenha uma possibilidade de compra de Bitcoin abaixo de 20 mil dólares nos tempos à frente, agora no curto prazo. Então, eu prefiro esperar essa possível oportunidade do que realizar o meu DCA em faixas de preço mais acima, principalmente já que eu estou tendo essa leitura. Para fechar, já que no Token Metrics, a gente pode perceber que, como eu havia falado, esse indicador aqui de Altcoin Season estava muito esticado, não tinha motivo para qual. Eu acho que muito por conta desse movimento, a gente viu ali as moedas de High Market Cap, no top 100 do mercado, performarem bem, mas os grandes lucros estavam nas Low Market Cap, nos movimentos de degen, pampando meme coins. E isso, obviamente, não é esse movimento que iria reverter a nossa maré de mercado. E o que eu esperava é exatamente isso que está acontecendo, que é uma reversão desse indicador, saindo da Altcoin Season, indo para Bitcoin Season, e aí sim a gente vai ter chances de realizar um movimento, ou melhor, manter o nosso movimento macro de recuperação e quem sabe a gente possa buscar preços mais acima do que a gente já teve agora no curto prazo. Além disso, passando também pelo Breakout Strategy, a gente tem aqui o indicador de Bearish Breakout com 77,3% e Bullish Breakout 22,3%. O que seria isso? Me perguntaram nos comentários de um vídeo e explicando. Para quem não sabe, na realidade esse indicador ele pega aqui o market cap das top 300 do mercado e ela entende o momento atual dela em relação ao fechamento do mês anterior de máximas e mínimas. Então, basicamente, a gente tem um pouco mais de 77% do mercado dos top 300 num momento pior do que do mês anterior. Ou seja, estão sendo trocadas no mercado em pontos abaixo do que ela estava no mês anterior. Bom, família, por hoje é só. Eu espero de coração que vocês tenham curtido essas atualizações de mercado e eu já deixo um spoiler aqui que possivelmente o meu próximo conteúdo talvez esteja na live de terça-feira no Bit Papo. Eu quero falar de Tornado Cash. Não sei se você já conhece esse fenômeno que aconteceu, uma plataforma do Ethereum que foi bloqueada, sancionada pelos Estados Unidos e o que isso indica para de fato para as nossas finanças descentralizadas. Fica aqui esse spoiler. Grande beijo, grande abraço, deixa aquele like. Fui!